Olá, estranhos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a série The Politician, que entrou no catálogo da Netflix hoje. Então, como eu sei que a maioria de vocês ainda não assistiu, esse vídeo é livre de spoilers. Eu, claro, não tive o privilégio da senhora Netflix me liberar a primeira temporada antes do lançamento, então por isso que esse vídeo está saindo aqui no dia do lançamento. Então, Netflix, queridos, perfeitos, muito obrigada, vocês são incríveis. Eu estava extremamente ansiosa para assistir essa série, porque nós temos o querido Ryan Murphy, que é um dos criadores também de Glee. E vocês sabem o quanto eu amo Glee, então eu ficava assim, meu Deus do céu, eu preciso dessa série na minha vida. Mas, logo de cara, ela já me decepcionou um pouquinho, não vou mentir, porque me foi prometido uma série musical e eu já estava aguardando aí um novo Glee com várias músicas incríveis. E na verdade, The Politician, eu acho que eles devem ter cantado 4, 5 músicas no máximo em 8 episódios. Essa série, pra mim, não tem nada de musical. Tipo assim, tem sim música, tem eles cantando em alguns momentos específicos, mas não chega a ser um Glee da vida, sabe? Mas sim, de contrapartida, a trilha sonora desta série é incrível e eu amo o quanto as músicas combinam assim com os episódios, assim, é uma coisa muito gostosa assim de assistir. A série, basicamente, ela conta a história do Peyton, que é um cara que ele sempre foi sonhador. Ele sempre quis ser líder, ele sempre quis ser presidente dos Estados Unidos. E ele passa por cima, seja de quem for, pra conseguir o que ele quer. Ele realmente é um cara muito ambicioso. Mas na primeira temporada vai focar com ele tentando ganhar, né, a presidência do Grêmio Estudantil. E é um negócio bem avançado, porque ele leva muito a sério esse negócio e ele tem a equipe dele que também leva muito a sério. Então, às vezes até parece que realmente ele tá concorrendo à presidência dos Estados Unidos, porque ele fica muito eufórico, ele precisa ganhar a todo custo. E quando alguém vem pra desafiar ele, o menino fica maluco. É uma série política, como o nome já diz, mas eu confesso pra vocês que eu achei exagerada em vários pontos. É meio que um besteirol político mesmo. Eu vejo que até sutilmente eles fazem sim algumas críticas aí, né, à política do nosso mundo, mas em certos pontos eu ficava, nossa, sério que precisa de tudo isso? Em alguns momentos realmente parecia que ele tava concorrendo à presidência dos Estados Unidos, porque ele fica muito... Meu Deus, eu preciso ganhar, e eles querem fazer de tudo pra ganhar aquele Grêmio, pra ganhar aquela presidência, e você ficava, nossa gente, mas pra que tudo isso? Eu sei que talvez essa seja a intenção da série, mas eu achei que esses pontos deixou a história um pouco cansativa. Eu queria que eles focassem em certos personagens, em certos acontecimentos, mas eles ficavam muito naquilo, né? Votação. Tem um episódio em específico que eles mostram o dia a dia de um dos eleitores, né? De um dos alunos, e o cara tá cagando pra aquilo. Ele fica tipo, nossa, qual que é a importância? E as pessoas ali, até da equipe deles mesmo que estavam concorrendo, eles ficam muito eufóricos por tudo aquilo, e isso encheu o saco em vários momentos, sim. Por exemplo, é uma série que teve vários assuntos que eles poderiam ter contado e eles deixaram de lado. Eu gostei muito da relação do Peyton com a sua mãe, eu achei assim realmente incrível. Em alguns momentos é bem exagerada a relação dos dois, mas foi uma das minhas coisas preferidas da série, sem dúvida nenhuma, ver todo esse amor. Ela realmente abraçava esse lado dele, toda essa ambição dele. Em certo ponto da série ela até fala que se preocupa com isso. Ela se preocupa com os seus sonhos, mas ao mesmo tempo ela tá sempre apoiando ele. Mas, por exemplo, o Peyton, ele é adotado. E eu gostaria de ter visto mais isso na série. Eles falam em vários pontos de tipo, ele é adotado e tal. Então, eu gostaria, por exemplo, de ter visto flashbacks, sei lá, um flashback dele treinando quando ganhasse a presidência, pra gente entender um pouquinho o passado do personagem. Eu acho que foi uma coisa meio jogada, assim, sabe? A gente não tinha uma empatia por ele ali no começo. A gente vai tendo empatia pelo personagem ao longo da série, que a gente vai entendendo um pouquinho melhor ele. Ali no começo eu tinha muita dificuldade em saber quando ele tava falando a verdade do que quando ele tava falando uma mentira. Então eu não sabia se ele tava sendo falso, se ele tava
sendo verdadeiro, se ele realmente se preocupava com as pessoas, se ele realmente gostava daquelas pessoas. No começo tem todo um questionamento que ele fala que não se sente triste, que ele talvez seja um sociopata e tal, e é uma coisa que eles acabam esquecendo aí ao longo da série, então eles acabam não focando em assuntos interessantes e fica só nesse negócio de política, mesmo sendo a intenção da série, fica cansativo. Me incomoda também alguns personagens que eles aparecem, tem um foco gigantesco e de repente eles somem do nada. Você fica, cadê fulano? O que ele tá fazendo? O que aconteceu com ele? Então, às vezes a série tem alguns saltos assim que a gente fica sem explicação pra algumas coisas, principalmente com os irmãos do Peyton, né? Ele tem 2 irmãos e eles aparecem e aí a gente acha que vai acontecer uma coisa com eles e aí daqui a pouco eles somem e quando eles voltam a vida deles já tá bem diferente, você fica, nossa, mas o que aconteceu com eles? Então eles aparecem e somem e isso não é só com os 2, tem vários personagens que acontece esse tipo de coisa, que eles têm um foco num episódio e no outro eles somem. Então por isso que eu falo que o Peyton e a Infinity, que é incrível, perfeita, eu acho que eles carregaram a série nas costas. As cenas que tinha os 2 sempre eram mais interessantes, eles tinham uma química legal em tela, sabe? Os 2, assim, conversando sempre era uma coisa muito legal. A Infinity é uma personagem que eu não imaginava que eu ia gostar tanto assim dela, ela cativa bastante e a história dela é bem interessante, eu não vou dar spoiler, mas lembra muito a série The Act, que tem a Joey King. Se você ainda não assistiu a série, você não vai saber o que eu tô falando, né? Obviamente, mas se você já assistiu essa série, o primeiro momento que você vê essa menina, certamente você vai lembrar de The Act. Escreve aí. Mas uma coisa que eu gostei muito da série e que foi o que me prendeu aí até o final é que a história, ela é muito imprevisível. Você acha que vai acontecer uma coisa e essa coisa não acontece, acontece uma coisa totalmente diferente. Justamente por se tratar de um besteirol, às vezes você acha que a série não vai ter a capacidade de fazer tal coisa, mas no primeiro episódio já tem um momento assim muito chocante que eu fiquei, meu Deus, eu não acredito que eles fizeram isso. Então eles são extremamente ousados na história, principalmente no último episódio, que eu fiquei, nossa, como assim, o que aconteceu? Então eles realmente não têm medo de ousar na história, não têm medo de ousar em certos acontecimentos, acaba sim ficando exagerado em alguns pontos, mas ao mesmo tempo é legal, porque tem essa surpresa de você assistir o episódio e você ficar, nossa, eu não acredito que aconteceu isso, meu Deus, eu não acredito que ele teve a capacidade de fazer isso. E aí eu também entro naquela de que eu achei que eu não ia gostar do protagonista e quando eu vi o trailer eu falei, nossa, eu vou gostar de todo mundo menos do Peyton, mas não, eu gostei muito dele. Sim, eu não gosto de várias atitudes dele, mas eu achava ele um cara bacana, ele, tipo, me prendia na tela e quando ele aparecia eu ficava, nossa, né, que bacana, sabe? Ele realmente é muito cativante, né? Ele realmente é um político. Quando ele tava falando, você ficava, nossa, uau, olha o que ele tá fazendo, entendeu? Então, eles conseguiram aí passar a mensagem que eles queriam na série. Eu confesso que em alguns momentos eu até comparei ele com a Rachel Berry de Glee, que é aquele tipo de personagem que não quer que ninguém seja melhor que ele, é aquele personagem, sabe, que sempre tem que ser o melhor, sempre tem que ser o cara, e vocês sabem que a Rachel de Glee era exatamente desse jeito. Então, se a Rachel fosse um homem, certamente ela seria o Peyton, né? E o final da temporada também eu achei incrível, me deu aquela ansiedade pra uma segunda temporada, eu fiquei, meu Deus, o que vai acontecer? Justamente por causa dessa ousadia que eu falei pra vocês, então vale sim a pena você assistir até o último episódio, é uma série que te prende em algumas coisas, em certos momentos eu fiquei com vontade de desistir, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz de não ter desistido, justamente por causa do final da série, que eu espero muito do fundo do meu coração que ela seja renovada para a segunda temporada, só porque eu quero saber o que vai acontecer. Bom, mas então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês não tenham desanimado com a série, mas eu preciso dar a minha opinião, eu preciso dizer o que eu achei. Não é uma série de todo ruim, mas também não é uma das minhas séries preferidas de 2019, eu acho que a Netflix tem séries originais muito melhores do que The Politician, e isso é ruim porque acabou sim me decepcionando em vários
vários pontos, mas o Peyton e a Infinity fazem com que eu continue essa série, porque sim, eles são incríveis. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like e me siga nas redes sociais, porque estou sempre lá tentando falar com vocês. Eu já tinha avisado lá que eu vi essa série antes e tal, tipo, semana passada eu já tava falando que, nossa, meu Deus, eu vou assistir The Politician, então me segue lá pra você ficar por dentro aí dos bastidores. Inclusive, eu tô postando no meu Instagram os erros de gravação de alguns vídeos e a galera tem gostado bastante, modéstia à parte. Um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchau!